Hello, amigos. Hoje voltei aqui, tá? Pra gente continuar nossa matéria, a gramática, tá? No último vídeo, a gente parou na página 155. Aí eu vou continuar, tá, gente? Funções da palavra que. Leia os versos. Olha a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. Chico Buarque. Porra, minha. Voltamos, gente, tá? Que eu vou fechar a janela aqui. Tinha um mosquitinho entrando aqui na delegacia da República de Tauretes. Obrigado. Você quer responder? O que eu quero? Obrigado, senhor. A palavra que liga duas orações. Primeira oração. Olhou e deu um jeito muito mais quente. Segunda oração, que sempre costumava olhar. Portanto, a palavra que é uma conjunção subordinativa. A circunstância expressada pela oração iniciada pela conjunção que é de comparação. Agora leia o trecho. Jeito mais quente que. Logo, o que é uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. Confira algumas funções da palavra que. Substantivo. Vem precedido do artigo ou de outra determinação determinante e acentuado por ser monossílaba tônica terminada em E. Exemplo: você tem um que de tristeza, coisa que. Pronome substantivo relativo refere-se a um antecedente. Exemplo: conheci o homem antecedente, que o qual o homem chegou diferente. Pronome adjetivo interrogativo refere-se a um substantivo nas perguntas diretas ou indiretas. Exemplo: a diferença em que ela se refere. Que, qual. Pronome substantivo interrogativo ocorre nas perguntas diretas ou indiretas. Exemplo: a que, qual coisa ela se refere. Pronome adjetivo indefinido. Exemplo: que alegria.
ele estava diferente. Que quando preposição aparece nas locuções verbais podem substituir por ter exemplo. Tive que vestir o vestido decotado. De quem? Interjeição exprime espanto, surpresa e acentuado por ser monossílaba. Tônica determinada em e. Exemplo. Que ele estava diferente. Advérbio. Pode modificar um adjunto ou um advérbio. Exemplo. Que tão longe, advérbio, fica a praça. Que tão longe fica a praça. Conjunção pode ligar oração coordenada e subordinada. Exemplo. Venha, venha que vamos dançar. Porque conjunto coordenado explicativo. Desde que o vestido cheirava ou guardava. Isto, conjunto subordinado integrado. Particular, explicativo ou de realce. Servir de realce. Não tendo função sintática. Exemplo. A cidade e que se iluminou. A cidade e que se iluminou. Ele é que chegou tão diferente. Ele chegou tão diferente. Função da palavra fe. Você já aprendeu que em língua portuguesa as palavras têm duas funções: morfológica, a classe gramatical a que pertence um substantivo adjetivo; sintática, função que exerce sujeito, objeto, predicado e etc. Veja então quais são as funções da palavra ser. Função Funções morfológicas. Conjunções subordinativas. Introduz a oração subordinada substantiva, oração que pode ser substituídas por isso. Exemplo. Perguntou-se. Conjunção subordinativa integrante. Queria dançar. Oração subordinativa substantiva. Conjunção subordinativa condicional. Introduz uma oração subordinativa adverbial. O se pode ser substituída por caso. Exemplo. O mulata, se eu pudesse, e o meu dinheiro desses. Atolfo Alves, mulata assanhada. Se caso, se eu pudesse, oração subordinada adverbial condicional. Para integrante do verbo, liga-se o verbo pronominais. Exemplo. Ajoelhe-se e pedir perdão. Lembrete, você
você, verbos pronominais são aqueles conjugados juntamente com pronomes opílicos átomos. Exemplo: queixa-se, ele se queixa. Abstece, ele se abstece. Lembrar-se, ele se a lembra. Pronome apassivador. Usa na voz passiva sintática. Exemplo: colhice, VTT. C. Pronome apassivador. Flores à noite. Sujeito: flores são colhidas à noite. Particular de real se ou respletiva. Pode ser tirada sem alteração do sentido da frase. Exemplo: vão-se os anéis e ficam os dedos. Vão os anéis e ficam os dedos. Sorria-se de felicidade. Sorria de felicidade. Pronome refletivo, que vale a si mesmo. Exemplo: machucou-se na praça. C. Ele próprio. Pronome reflexivo adjetivo direto. Observe agora, ele se dá muito valor a si mesmo. Objeto direto, muito. Pronome reflexivo. Objeto indireto, pronome reflexivo recíproco. Veja, ele se amarra naquela noite. Se um ou outro. Um ou outro. Pronome reflexivo recíproco, objeto direto. Veja agora. Deram-se os braços e dançaram. Um ou outro. OT, pronome reflexivo, direto e indireto. Substantivo que se vem procedido de artigo ou de determinado exemplo. Isso é muito complicado. Não entendo seu. Se. Função sintética. Índice de determinação de sujeito com VI, VTTI, VL na terceira pessoa do singular. Exemplo: dança-se, VI, terceira pessoa do singular. C. Índice de determinação de sujeito. Em praça pública. Precisa-se de apoio. I, VTI, IS, terceira pessoa do singular. Era-se feliz nos anos 60. VLI, IIS, terceira pessoa do singular. Sujeito do infinitivo, aquele que a si mesmo, eles mesmos. Exemplo: deixa-se eu levar deixa-se eu ser levada pelo marido. Ele deixa que ela fosse levada pelo marido. Deixando-se de obedecer deixaram-se de observar na praça. Ele deixou e deixaram que eles fossem observados na praça. Importante: levar e observação empregados infinitivos. Bom, companheiros, pelo que eu estou percebendo aqui, espera aí. Eu
Parei na página 161. Vou postar o vídeo aí no canal, tá, gente? Hoje é sábado, dia 27 de maio de 2023, tá? E pronto, gente. Vou finalizar aqui, tá? Um abraço a todos vocês, tá? Que estão assistindo esse vídeo. E principalmente a nossos queridos amigos que moram no país chamado. Chamado, gente. Vou falar no outro país daqui a pouco, tá, gente? Pra vocês, tá? Chamado. Olha, gente, se ele falar Brasil, eu vou prender esse cara. A gente mora em Taurete, certo? Ele tem que falar o país chamado República de Taurete. Senão eu vou chamar ele agora. Estou avisando. Vocês vão ver ao vivo. Um país chamado... Qual o nome do país, gente? Qual o nome do país chamado? Deixa eu ver o nome do país. Que eu tenho que falar. Taurete. Chamado República de Taurete. Não, gente. Não, gente, ele não vai ser preso não, tá, gente? Ele falou o país certo. Ele não... O Brasil não existe, gente. Tchau. Tchau, gente.